Pode pedir aí depois a imitação que quiser. Mas vamos falar sobre a situação do contador. Você, Salésio D'Agostinho, que é presidente da Associação dos Profissionais Contábeis do Brasil, a Procon Brasil. Como é a situação, como está a situação hoje do contador? Melhorou, nos tempos para cá, está mais valorizado? Muito bem, vamos começar, como se diz, pelo começo, né? Quando se fala em contador, normalmente as pessoas não entendem para que esse profissional serve, ok? Se perguntar para qualquer pessoa, né, para que serve um médico, certamente ele sabe para que serve. Para que serve um advogado, também sabe para que serve o advogado. Mas se perguntar para que serve um contador, aí já surgem as interrogações, ok? Muito bem. Só porque tem que entender que toda profissão acadêmica tem um campo de estudo, ok? O que acontece? Então, esse profissional estuda aquele campo e aplica em benefício do seu cliente. Ora, o campo de estudo do advogado são as leis. O advogado examina as leis, estuda e aplica em benefício do seu cliente. O médico, da mesma maneira, examina o corpo humano e aplica em benefício do seu cliente. E o que é que o contador faz, afinal? O campo de estudo do contador é o patrimônio, representado pelas demonstrações contábeis. Quando se fala em ativo, passivo, despesa e receita, custos, ok, é o campo de estudo do contador. Então, o contador examina, estuda esses elementos que formam o patrimônio e aplica no interesse do seu cliente. Ok? Bem. Muito bem. O problema todo é que não há uma divulgação, né, no sentido de fazer com que a sociedade entenda esta função, onde o contador acaba desenvolvendo as suas tarefas não em resolver os problemas do cliente, mas sim ele procura trabalhar para resolver o problema do governo. Entende? Então, o que acontece? O governo estimula as pessoas naturais a criarem empresas. Hoje para não ser desempregado, cria a sua empresa, a sua microempresa. Só porque o governo comete uma falha, mais que falha, para mim um crime. Não diz para aquele cidadão as responsabilidades que ele está assumindo a criar uma pessoa jurídica. Então veja, a pessoa é estimulada a criar uma microempresa, ok? E uma microempresa, e não só microempresa, qualquer empresário. É fácil produzir e pagar imposto, comprar, vender e pagar impostos. Isso é muito fácil. Difícil é ter que prestar conta ao governo. Todo e qualquer ato que ele pratica, ele tem que informar. Se admitir um funcionário, ele tem que ter o sistema, lá, que é o sistema social, que tem que gerar informações para a Receita Federal para o seu trabalho. Se comprar e vender, ele tem que processar todas aquelas informações lá no SPED fiscal e vai ter que prestar conta. E pagar em dia o imposto. Isso é a coisa mais simples que tem, é pagar de imposto. Difícil é gerar essas informações todas. Não, simples pagar imposto? Não, se tiver recebido. Mas o dia para pagar é certo. E os clientes têm dia incerto. Ok, mas isso é simples. Todo dia 20, 25 tem que estar pagando imposto. Não pagou, toma multa. E os clientes não pagam em dia. Isso é verdade, isso é verdade. Mas verdade. Isso é um terror para quem é empresário. Mas isso é simples, porque se ele tem um contador, o contador vai analisar a circulação da riqueza e vai estabelecer o tempo que ele tem que vender para poder pagar em dia. Aí é a função do contador. O contador vai estabelecer por quantos dias ele tem que comprar, quantos ele tem que vender para poder manter o seu capital de giro em condições de pagar. Salésio, vou te dar um exemplo. Empresário, eu já paguei muito mais imposto que eu pago hoje, tá? Eu pego, por exemplo, a mídia do governo do estado. No dia 20 seguinte do mês, é 20 ou 25? Depende. Tem datas. Depende, várias datas. Mas tem que ser no dia. Tem que ser no dia. Eu pago dia 20 ou 25 que vem, eu recebi a mídia, pago e vou receber daqui a 60,
90, 180 dias. Só que eu já paguei, eu já desembolsei. É difícil. Não, é difícil sim, mas só porque tu, como eu sei que és um grande gestor e um grande administrador, sabe que este tempo que tu leva para receber este fato gerador, tu vai ter que colocar aquele plus a mais que o mercado financeiro vai te cobrar para manter, para poder ter esse capital de giro. Mas esse não é o problema, porque, como eu digo, comprar, vender e pagar é fácil. Difícil é manter o sistema, manter sistemas todos que o governo institui, para que esse empresário tenha que cumprir com as obrigações e as multas são elevadíssimas. E como os empresários não conhecem as suas responsabilidades, que isso o governo deveria começar a estimular, não só dizer crie uma empresa, mas tem que dizer quais são as suas obrigações. Aí nós tínhamos o que instituir como empresário é uma função, fazer com que ele passe por um tipo de treinamento para ter um diploma de empresário para conhecer suas obrigações todas, para não ter que fechar a sua empresa e ter que pagar tributos por não cumprir com essas obrigações. Muito bom, Salésio. Vai ter que vir mais vezes aqui ao programa. Gostei do papo. É bem isso aí, bem didático, bem objetivo, porque entender a realidade, se tivesse mais tempo, eu até te perguntar sobre o governo do Estado, qual seria a solução de um contador. Se está devendo muito, vende o que não está usando, né? Inclusive discutir problemas usado pela contabilidade, que as pessoas não sabem o seu significado. Falam em lucro, pensa que lucro é ter disponibilidade financeira. Falam em prejuízo, pensam que a pessoa está mal financeiramente. Quando fala em custo, não sabe o que é custo. Quando fala em despesa, não sabe o que é uma despesa. Quando fala em receita, não sabe o que é uma receita. E o mundo dos negócios e tudo isso se desenvolve através desses termos todos. Muito bom, excelente. Quando se fala em contador, normalmente as pessoas não entendem para que esse profissional serve. Okay? Se perguntar para qualquer pessoa, para que serve um médico, certamente ele sabe para que serve. Para que serve um advogado, também sabe para que serve o advogado. Mas se perguntar para que serve um contador, aí já surgem as interrogações. Ok? Muito bem. Só porque tem que entender que toda profissão acadêmica tem um campo de estudo. Ok? O que acontece? Então, esse profissional estuda aquele campo e aplica em benefício do seu cliente. Ora, o campo de estudo do advogado são as leis. O advogado examina as leis, estuda e aplica em benefício do seu cliente. O médico, da mesma maneira, examina o corpo humano e aplica em benefício do seu cliente. E o que o contador faz, afinal? O campo de estudo do contador é o patrimônio, representado pelas demonstrações contábeis. Quando se fala em ativo, passivo, despesa e receita, custos, é o campo de estudo do contador. Então, o contador examina, estuda esses elementos que formam o patrimônio e aplica no interesse do seu cliente. Ok? Bem. Muito bem. O problema todo é que não há uma divulgação, no sentido de fazer com que a sociedade entenda esta função, onde o contador acaba desenvolvendo as suas tarefas não em resolver os problemas do cliente, mas sim ele procura trabalhar para resolver o problema do governo. Entende? Então, o que acontece? O governo estimula as pessoas naturais a criarem empresas. Hoje para não ser desempregado, cria a sua empresa, a sua microempresa. Só porque o governo comete uma falha, mais que falha, para mim um crime. Não diz para aquele cidadão as responsabilidades que ele está assumindo a criar uma pessoa jurídica. Então veja, a pessoa é estimulado a criar uma microempresa, ok? E uma microempresa, e não só microempresa, qualquer empresário, é fácil produzir e pagar imposto, comprar, vender e pagar impostos. Isso é muito fácil. Difícil é ter que prestar conta ao governo.
todo e qualquer ato que ele pratica, ele tem que informar. Se admitir um funcionário, ele tem que ter o sistema, lá, que é o sistema social, que tem que gerar informações para a Receita Federal começar o trabalho. Se comprar e vender, ele tem que processar todas aquelas informações lá no SPED fiscal e vai ter que prestar conta. E pagar em dia o imposto. Isso é a coisa mais simples que tem, é pagar de imposto. Difícil é gerar essas informações todas. Não, simples pagar imposto? Não, se tiver recebido. Sim. Não, mas porque é simples. O dia para pagar é certo. E os clientes têm dia incerto. Ok, mas isso é simples. Todo dia 20, 25 tem que estar pagando imposto. Não pagou, toma multa. E os clientes não pagam em dia. Isso é verdade, isso é verdade. Mas verdade. Isso é um terror para quem é empresário. Mas isso é simples, porque se ele tem um contador, o contador vai analisar a circulação da riqueza e vai estabelecer o tempo que ele tem que vender para poder pagar em dia. Aí é a função do contador. O contador vai estabelecer por quantos dias ele tem que comprar, quantos ele tem que vender, para poder manter o seu capital de giro em condições de pagar. Salete, vou te dar um exemplo. Empresário, eu já paguei muito mais de imposto que eu pago hoje, tá? Eu pego, por exemplo, a mídia do governo do estado. No dia 20 seguinte do mês, é 20 ou 25? Depende. Tem datas. Depende, várias datas. Mas tem que ser no dia. Tem que ser no dia. Eu pago dia 20 ou 25 que vem, eu recebi a mídia, pago e vou receber daqui a 60, 90, 180 dias. Só que eu já paguei. Eu já desembolsei. É difícil. Não, é difícil sim, mas só porque tu, como eu sei que és um grande gestor e um grande administrador, sabe que este tempo que tu leva para receber este fato gerador, tu vai ter que colocar aquele plus a mais que o mercado financeiro vai te cobrar para manter, para poder ter esse capital de giro. Mas esse não é o problema, porque, como eu digo, comprar, vender e pagar é fácil. Difícil é manter o sistema, manter sistemas todos que o governo institui, para que esse empresário tenha que cumprir com as obrigações e as multas são elevadíssimas. E como os empresários não conhecem as suas responsabilidades, que isso o governo deveria começar a estimular, não só dizer crie uma empresa, mas tem que dizer quais são as suas obrigações. Aí nós tínhamos o que instituir como empresário. É uma função fazer com que ele passe por um tipo de treinamento para ter um diploma de empresário para conhecer suas obrigações todas, para não ter que fechar a sua empresa e ter que pagar tributos por não cumprir com essas obrigações. Muito bom, Salete. Vai ter que vir mais vezes aqui ao programa. Gostei do papo. É bem isso aí, bem didático, bem objetivo, porque entender a realidade, se tivesse mais tempo, eu até te perguntar sobre o governo do estado, qual seria a solução de um contador. Se está devendo muito, vende o que não está usando, né? Inclusive discutir problemas usados pela contabilidade, que as pessoas não sabem o seu significado. Falam em lucro, pensa que lucro é ter disponibilidade financeira. Falam em prejuízo, pensam que a pessoa está mal financeiramente. Quando fala em custo, não sabe o que é custo. Quando fala em despesa, não sabe o que é uma despesa. Quando fala em receita, não sabe o que é uma receita. E o mundo dos negócios e tudo isso se desenvolve através desses termos todos. Muito bom, excelente.